pessoal, hoje eu vim trazer um livro que não pode faltar na sua estante. Um da literatura brasileira, e é um marco na história. E é apaixonante, eu tenho certeza, se você não leu, você já ouviu falar dele. Vida é Ser é de Graciliano Ramos. Eu confesso, eu demorei bastante para ler. Já ouvi falar tanto dele, eu me sentia já uma parte. E não queria ler, com medo da minha reação. Mas aí não aguentei. Bem, o livro retrata o sertão brasileiro. Aqui no Nordeste, a gente sabe a importância dos fazendeiros, mas também das pessoas que trabalham na fazenda. E principalmente a gente sofre uma seca. E aí esse livro ele traz bem claramente essa questão cultural do Nordeste. Uma linguagem bem característica, tem palavras até que nem eu sei, não é da minha época, mas não dificulta a sua leitura, pelo contrário, deixa bem marcante. E aí o livro se desenrola nessa luta de sobrevivência, né? A família viajando, buscando um local para poder trabalhar e morar, porque eles não tinham isso, eles não tinham terra, eles não tinham onde trabalhar, a seca estava destruindo tudo. E aí eles encontram uma fazenda no meio do nada, não tem ninguém morando, e começam a viver ali, até o dono aparecer e eles se tornam empregados da fazenda. Só que são personagens bem distintos, né? Uma coisa bem marcante nesse livro é que nem todos os personagens têm nome. É Fabiano, sim, a Vitória e os dois filhos, o menino mais velho e o menino mais novo. É assim, você não sabe o nome deles. Os dois meninos não têm nome. Porém, Baleia e a cachorra, ela tem nome. Ela tem características e os outros personagens não têm. Então, Fabiano é um peão e não sabe se comunicar direito, fala muito pouco. Sim, a Vitória é uma dona de casa, sabe fazer conta, mas não sabe se expressar também. E os meninos são a expectativa do futuro. O mais velho detesta trabalho em fazenda, não é nada daquilo. O mais novo vê o pai como um herói. Mas, em uma pequena passagem da família para a cidade, eles se assustam, eles não conseguem entender aquele movimento da cidade. E aí você percebe que o futuro deles vai ser exatamente igual ao dos pais. Eles não têm estudo, eles não saem daquilo ali, eles vivem aquela realidade. E é mais ou menos o que muitas famílias vivem no Nordeste ou viveram. Graças a Deus hoje está melhorando, mas ainda existe locais exatamente isso, repetir. Porque Fabiano faz o que o pai fez, o que o avô fez, e assim vai de geração em geração. Então, o sonho de Dona Sinhá é simplesmente ter uma ama de verdade. Eles dormem em uma ama de vara. Se você nunca viu, se você nunca deitou na ama de vara, pode ter certeza, é a pior coisa do mundo. E aí ela relata sempre isso, ela não dorme bem, tem um nó no meio da cama, e o único sonho dela é ter dinheiro para comprar essa bendita cama comum para todo mundo dorme. Mas sim, a Vitória não nos dá muitas características, né? O livro tem capítulos sobre acontecimentos, muitos capítulos não ligam os fatos, ele vai correndo. Fabiano não sabe se comunicar, não tem coragem de se comunicar, ele é bruto, mas ao mesmo tempo ele tem medo dos policiais, ele tem medo de pessoas com mais conhecimento que ele sempre se rebaixa, ele sempre se pontua como uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa que não sabe falar, uma pessoa que não tem coragem e sempre se vitimizando. Ele é preso em uma dessas ocasiões porque ele simplesmente não soube se defender. E aí vai passando essa vida, todo dia fazendo a mesma coisa, todo dia passando pelos mesmos sofrimentos. Baleia é o personagem melhor, mais importante, mais alegre do livro. É um cachorro que tem sentimentos, é um cachorro que pensa, é um cachorro que tem ideias, pensa no futuro, pensa nas pessoas, até morrer. E a pior parte do livro dá vontade de abandonar realmente, porque Baleia é um personagem, é como se fosse e as faltas nas pessoas tem no animal, né? Ele tá sempre ali ao lado
dos seus donos, independente do que aconteça. Ele confia, por mais ele tome um chute, por mais ele tenha voltado para correr, ele sempre volta. E o livro se desenrola nessa questão de sofrer uma chegada da seca. Até ela realmente chega, eles não têm o que plantar, eles não têm o que alimentar os animais, a fazenda não é deles, e aí só resta arrumar as trouxas e partir para onde nem eles sabem. E aí um ponto importante, interessante, e sim a Vitória nessa segunda viagem, ela se preocupa com o futuro deles, dos filhos, né? Ela não é que eles sejam peões, ela não é que ele viva ilhos, mas ele vai fazer o quê, né? Então a ideia dela é sair sair daquela região, ir para uma outra local para que os filhos possam ter contato com outras coisas e poder vir a ser algo diferente. Mas se eles conseguem, só Deus sabe. No início do livro, eles também tinham outro animal, um papagaio, e eles tiveram que comer, porque a viagem era longa, eles não tinham mais comida. E baleia, ele na verdade morre por ele estar doente. É mais por piedade, na verdade, do animal do que por precaução com eles. Não vou entrar em detalhes não, porque vocês têm que ler esse livro e se emocionar também. Mas um personagem interessante do livro, é citado várias vezes, tanto por Fabiano quanto por Senhora Vitória, é Seu Tomás, o dono da bolandeira. Eles conheceram Seu Tomás onde eles moravam antes. Seu Tomás é um leitor voraz e eles não entendiam por que tantos livros, mas ao mesmo tempo eles dizem que Seu Tomás entendia das coisas. Sabia se comunicar, sabia falar, sabia se desenvolver. E quando começou a ser, Seu Tomás se arrumou e ganhou rumo para achar coisa melhor, né? E aí ele faz uma ligação à liberdade. Quando você tem conhecimento, quando você tem o dom da palavra, como eles dizem, você consegue ser livre. Então, Fabiano e Senhora Vitória, eles não se sentem livres porque, além deles não terem casa, não ter dinheiro, eles também não sabem se comunicar. E o livro deixa bem forte essa questão da comunicação. E até entre eles, a comunicação é muito limitada. O filho mais velho mesmo descobre a palavra inferno e ele quer entender. E a mãe não sabe explicar, né? Então, ele fica perdido. Ele descobre uma palavra nova, ele descobre coisas novas, ele não tem em conversar, em explicar isso a ele. Então, Vidas Secas é um retrato clássico do nosso país. Até hoje, como nordestina, a gente vê o problema da seca, a gente vê muitas famílias passando muita necessidade. Então, eu acho que é um livro essencial para a gente conhecer a nossa história, o nosso país e até a nossa família, porque muitos de nós viemos desses fazendeiros, desses peões, dessas pessoas que metiam a mão na terra para que a gente sobrevivesse. Então, leiam o livro, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, sigam a gente e beijo.